Oi, gente. Nessa aula a gente vai falar sobre controle químico do encéfalo. Então, a principal coisa que a gente tem que saber é que o corpo ele tem uma forma de agir expandida no espaço-tempo. Ou seja, o que é isso? O sistema nervoso tem algumas maneiras de agir bem específicas e tem conexões bem típicas. Então, por exemplo, a gente tem um córtex motor e essas células lá do córtex motor, elas vão se ligar com regiões específicas da medula onde tem células preparadas para receber os impulsos desse córtex motor. Então, lembra que a gente viu lá na última aula formação de conexões? O corpo ele tem essas conexões que são específicas para funções muito bem específicas e que vão trabalhar de forma junta ali algumas estruturas para determinada função do corpo. Em contrapartida, a gente vai ter esses sistemas que agem de forma expandida, ou seja, eles trabalham para agir em diversas partes do nosso sistema nervoso de maneira difusa, expandida e que vai ter uma duração mais prolongada. Então, quando a gente está falando, igual o exemplo que eu dei de córtex, que eu vou ter uma ativação ali das células do córtex para movimentar meu braço. Vai ser uma coisa que vai acontecer ali na hora, eu vou pensar naquilo, eu vou disparar um impulso, eu consigo mexer meu músculo. E esses componentes do sistema difuso, eles trabalham de forma constante e expandida no tempo. Então, são funções bem complexas, como, por exemplo, o aprendizado, a memória, essa questão de se manter acordado, de dormir, o controle das emoções, os sentimentos que a gente tem. Então, tudo isso recebe a influência desses componentes que a gente vai falar nessa aula. Eles são três: o hipotálamo secretor, que vai trabalhar através de hormônios que vão ser liberados na corrente sanguínea, então é expandido, vai ter uma ação no corpo todo. O sistema autônomo, que vai ser neurônios que vão inervar órgãos internos, vasos e glândulas, então também vai ter essa ação expandida, sistêmica. E por último, e que a gente vai focar na aula, são os sistemas modulatórios de projeção difusa do encéfalo. Falando primeiro do hipotálamo secretor. Ali no sistema nervoso a gente tem o hipotálamo, ele tem algumas regiões específicas. Essa mais medial, que está aqui em amarelo, que está em contato direto com o terceiro ventrículo, é a periventricular, e ali a gente tem dois tipos de células: as células magnocelulares, as células parvocelulares. Magno, que é prefixo para grande, então são células grandes, que estão ali naquela área, e vão secretar aqueles hormônios que a gente já conhece, a ocitocina e o ADH. Já as células parvocelulares, que são células pequenas, elas vão produzir aqueles hormônios que são liberados e que vão ter aquela ação de estimular a hipófise a liberar os seus hormônios. Então, a função do hipotálamo secretor é essa: através de hormônios, ele vai, digamos que ele é uma parte do sistema nervoso central que controla praticamente toda a formação hormonal do nosso corpo, porque ele vai controlar a hipófise, e a hipófise é a glândula mestra que vai agir estimulando todas as outras glândulas do corpo. Sistema nervoso visceral ou autônomo, então a gente já teve uma aula sobre isso. Ele vai inervar músculos lisos, musculatura cardíaca, glândulas, as vísceras de uma forma geral. A gente não tem controle sobre essa inervação. A gente tem aquela divisão simpático e parasimpático, e o hipotálamo vai ser o principal regulador também desses neurônios pré-ganglionares. Então a gente tem aqui o pré-ganglionar, que sai lá do sistema nervoso central, o hipotálamo regula eles, e a gente tem no simpático o gânglio autônomo mais próximo do sistema nervoso central, no gânglio parasimpático mais longe do sistema nervoso central, próximo aqui da glândula alfa. É só relembrando para revisar para a prova já, a gente vai ter duas sinapses em cada uma no gânglio autônomo, uma no tecido alvo. A do gânglio autônomo, tanto do simpático quanto do parasimpático, tem liberação de acetilcolina, com receptores aqui nos neurônios pós-ganglionares,
nicotínicos, receptores nicotínicos para acetilcolina que está sendo liberada. Já lá na glândula-alvo, no simpático a gente tem liberação de noradrenalina que vai se ligar nos receptores adrenérgicos. No parasimpático, liberação de acetilcolina que vai se ligar em receptor muscarínico. Agora a gente chega na parte importante da aula, que são os sistemas modulatórios de processão difusa. Eles vão ter funções regulatórias, que são essenciais para vários aspectos. Lembra que eu tinha dito lá daquelas funções bem complexas que a gente tem no corpo. Controle motor, da memória, humor, motivação, estado metabólico, entre outras coisas. Existem vários, a gente vai focar nessa aula em 4, que são mais importantes. E o que a gente tem que ter em mente desses sistemas difusos, que é importante, tipo, tanto para a prática assim, da neurofisiologia, de entender bem, quanto para a prova. A gente tem que entender, primeiro, qual vai ser o neurotransmissor liberado, e segundo, em qual função que ele vai estar agindo. Então, começando pelo locus ceruleus, ele está localizado ali na ponte, lembra que a gente tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, é um grupo de células que está ali na ponte, são cerca de 12 mil neurônios, e eles vão trabalhar juntos, liberando noradrenalina e controlando várias funções do nosso corpo. Então, eles têm essa ação difusa aqui no sistema nervoso central. O que eles vão controlar principalmente? Atenção e alerta. Então, para a gente estar em atenção, em estado de alerta, que seria, por exemplo, atenção e alerta são estados opostos ao do coma. O paciente que está em coma, ele está sem atenção, está sem alerta. Como que eles vão agir? Através da noradrenalina. Então, os níveis de noradrenalina, a partir da liberação deles, fazem essa modulação de atenção e alerta. E entre outras coisas aqui que estão citadas, que são menos importantes nos locus ceruleus. Ciclo sono-vigília, ou seja, a passagem do momento que a gente está em vigília, que a gente está acordado, para o momento que a gente começa a dormir. Vai ter uma aula só sobre ciclo sono-vigília que vai ficar mais claro. Aprendizado memória, a gente também teve uma aula sobre isso. Existe muito esse controle desses sistemas difusos sobre esses processos. Eles vão estimular isso acontecer. E existe também esse controle da ansiedade, dor, humor e metabolismo cerebral. Núcleos da RAF, que é o segundo que a gente vai ver. São 9 núcleos que estão ali espalhados pelo tronco encefálico e eles vão liberar serotonina. Através dessa liberação de serotonina, eles controlam principalmente ciclo sono-vigília. Então, como eu tinha dito, essa mudança entre o momento que a gente está acordado para o momento que a gente vai dormir. Isso não é por acaso, não acontece de qualquer forma. É um sistema complexo. Quando a gente começa a ficar com sono e esse processo de ir perdendo gradativamente esse estado de alerta que a gente está, quando a gente está acordado, para a gente dormir. O nosso cérebro ele continua funcionando quando a gente está dormindo. Ele continua tendo várias funções. Porém, tudo é processado de forma ativa. Não é como se quando a gente dormisse, a gente apagasse, o nosso cérebro parasse de funcionar. E o núcleo da RAF eles tem essa função moduladora para regular esses momentos de sono e esses momentos de vigília. Também fazem controle do humor e do comportamento emocional. Né? A serotonina está muito ligada aos níveis de humor e de comportamento emocional. Saber que núcleos da RAF e locus ceruleus juntos são chamados de sistema ativador reticular ascendente, ou SARA, justamente por conta deles controlarem juntos essa questão do ciclo sono-vigília, de manter acordado ou dormindo, e da tensão e do alerta, como eu tinha dito aqui no locus ceruleus. Agora o terceiro, substância nigra e área tegmentar ventral. Os dois trabalham juntos, estão ali no mesencéfalo, e eles liberam dopamina. Qual que é a função da substância negra? Liberar essa dopamina que vai agir lá no estriado. O estriado é formado por putame mais núcleo caudado, que são núcleos da base. E esse núcleo da base, né, o estriado, ele tem uma função de regular movimento, deixar o movimento mais refinado.
relaciona isso com doença de Parkinson. O que está acontecendo no doente que tem Parkinson? Ele está com lesões aqui nessa área da substância nigra. Então, ele para de produzir dopamina, o estriado aqui para de receber a dopamina e não consegue ter essa movimentação, esse controle dos movimentos de forma precisa. Então, tem aqueles tremores. Justamente porque esse estriado ele tem a ver com facilitar o início dos movimentos. A área tegumentar central, que é essa daqui que está aqui do lado da substância nigra, também vai liberar dopamina, mas essa dopamina vai ter mais uma ação aqui no lobo frontal. E lembra que o lobo frontal tem a relação com o sistema límbico, também é um sistema envolvido com emoções. Ele está envolvido naquela questão da recompensa. Prosencéfalo basal e tronco encefálico, que é o último que a gente vai falar. São neurônios que estão aqui na ponte, e eles vão secretar acetilcolina. Está relacionado com aprendizado e memória, então eles agem sobre todo o encéfalo. Lembra que aprendizado e memória tem a ver principalmente com transmissão sináptica, então eles vão regular esses processos. A gente precisa fazer sinapses, deixá-las mais fortes, então tem toda uma questão de ativar sinapses, e essa questão do aprendizado também envolve aquela coisa de estar em alerta, estar focado em alguma coisa. E aprender nada mais é do que você formar memórias, né? Você aprende coisas e você guarda aquilo no teu sistema nervoso central. E o complexo ponto mesencéfalo tegmentar, que está aqui também, ele vai produzir acetilcolina, igual o complexo prosencéfalo basal, mas ele vai atuar no tálamo dorsal, aqui, o tálamo, e ele vai regular a excitabilidade de núcleos retransmissores sensoriais. Então, o tálamo, lembra que é aquela porta de entrada para o córtex? E esses núcleos retransmissores significa que o córtex, quando a gente começa um movimento, a sentir algo, ele manda para o tálamo manda de novo para o córtex. Então, é meio que um ciclo que acontece ali, tem essa retransmissão sensorial. É como se ele fosse um modulador ali das conexões sensoriais que a gente tem. E era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode vir falar comigo. Até mais.